Conforme eu tinha dito no vídeo anterior, eu vou mostrar aqui o ecrã do meu smartphone para se ver as provas que eu disse que ia mostrar. Então vou começar por a pasta onde eu tenho as tais imagens do Pinterest. Tais imagens da tal pasta Warrior, que é guerreira ou lutadora, que fala sobre guerra, luta e resistência. Como se vê aqui, é tudo imagens de guerreiras com espada, e a última com espada, a outra esta também tem uma espada, enfim, é tudo coisas de guerreira, warrior, com espada, e train your mind stronger, a falar em força, enfim, é tudo sobre isto. Sobre ser guerreira, sobre ser, é todo este tipo de coisas. E vou mostrar então, aqui a falar de fighting, de luta, e tudo isto, ser lutadora, tudo isso, de guerreira e tudo isso. E a tal imagem com a pantera está aqui. É esta imagem que eu gravei aqui do Pinterest, diretamente do Pinterest, ao mesmo tempo que coloquei na pasta, na tal pasta Warrior, no Pinterest, online, no dia 25 de agosto. E depois coloquei daqui para o meu computador, fiz uma seleção de tudo isto que eu tenho aqui, de todas estas imagens, que era para fazer as minhas publicações. E então fiz uma seleção e passei algumas imagens para o computador. Como se pode ver as que eu publiquei, não é? E as que sobraram, vê-se no vídeo que eu fiz hoje, e esta foi uma das que sobraram, esta com a pantera, porque eu não a escolhi para publicar, apesar de estar selecionada e seria... Entrou, mas não disse assim nada de especial, eu não a escolhi. Mas, no entanto, ficou no meu computador, e inclusive é de ontem para hoje, ficou no meu computador a ver se eram só as imagens que se viam, são 7. E esta era uma dessas 7 que eles pensavam que eu publicaria. Porque eu até, quando a passei tudo, abri muita vez esta imagem e tudo isso, e eles pensavam que eu publicaria, por isso é que eles... eu não usei a imagem para mim, mas eles usaram para eles. Para as forjas deles e para os crimes deles. E então é aqui a prova, está aqui a prova, não é? Está no meu cartão de memória, no dispositivo original. Eu tenho aqui no telemóvel. E também está o original, não é? Na minha página online do Pinterest. Portanto, era isto que eu queria mostrar, que eu disse que mostraria. Está aqui. Mas eu só passei para o meu computador no dia 27. Já era quase dia 28, porque já era 23h36. Era mais dia 28 do que dia 27, até porque depois usei-a. Foi no dia 28. E então, hoje, dia 30 de manhã, vejo a notícia, não é? Com uma pessoa com o nome que era conhecido como Pantera Negra, na Carolina do Sul, que é o meu segundo nome, não é? E onde eles falavam que era um lutador, tudo tinha a ver até com a publicação que eu escrevi ontem, ainda não tinha saído a notícia. E no Facebook que fala de eu ser uma lutadora, eu fiz um texto, uma pequena frase, um pequeno parágrafo, a falar de eu ser uma lutadora e uma guerreira, tudo isso. Eles metem estas coisas para que se perceba claramente que o assédio no projeto Monarca, os jogos intelectuais, é assim, é assédio e trauma causado exatamente por isto, por palavras-chave, simbolismo que eles usam para traumatizar a vítima. No caso comigo, eles usam muito matar pessoas inocentes. É uma das maneiras favoritas deles. É matarem pessoas inocentes para me deixarem em estado de choque. E durante um tempo eles conseguiram muito isso. Eu tenho que ser fortalecendo, mas durante um tempo eu ficava realmente... E eles continuam a usar isso. E fico abalada, não é? Porque quem não ficaria? Mas não posso parar, mas mesmo assim consigo... Enfim, não bloqueio como no princípio, não é? Consigo... Com o tempo, acho que o tempo a gente vai ganhando forças e vai ganhando defesas e estratégias mentais naturais para aguentar certas coisas e para... Enfim, e para conseguir não desmoronar, não ir abaixo e continuar. E então era isto que eu queria mostrar aqui. E queria mostrar outras coisas que eu falei enquanto eu fiz o vídeo que está no comentário anterior no Facebook, que eu coloquei na publicação que fala acerca disto tudo, que vou colocar ainda não coloquei, mas que terá a data ainda de hoje, de dia 30 de agosto.
Eu gravei esse vídeo num café. E eu, quando fui para o café, ia ouvir a música que eu tenho aqui. Até porque eu tenho aqui as provas. Isto eu tirei do Google Activity. Tenho as provas que eu, tanto no dia 27 como no dia. Aqui é ontem, porque foi ontem, foi dia 29. E no dia 28 e dia 27 eu tive a ouvir esta música várias vezes. Aliás, nem aparece aqui as vezes todas que eu ouvi, porque eu liguei punha várias vezes no YouTube. E ficava muitas vezes em modo de repetição, muito tempo, só que aparece só a primeira vez, não é? Então está aqui, ontem às 19h24, dia 28 de agosto, portanto ontem, às 6h51, depois às 22, dia 27 às 21h31 e dia 27 às 22h31. A primeira vez que eu vi esta música, que eu descobri esta música, que eu conheço muitas músicas, já conhecia músicas da Kelly Clarkson, porque ela, obviamente, em todos os vídeos fala do Projeto Monarca. Qualquer pessoa que esteja por dentro, e nem é preciso ter passado, mas que conheça, vê, não é? A dissuasão, as várias faces, o espelho com várias imagens da mesma pessoa, as várias pessoas a entrar enfim, num dos vídeos que eu publiquei ontem, só vi ontem. Qualquer pessoa percebe do que ela está a falar. As banheiras, o tentar afogar, o privar de ar, como eles fizeram comigo, poucos dias antes deles matarem o meu bichinho, e depois isso eles continuaram a fazer com o vírus que espalharam na China, e provavelmente eles meteram depois em vários pontos estratégicos do mundo, que era para alastrar o mundo inteiro, para me tentar abalar ainda mais, para a coisa ser ainda mais pesada. Mas quando foi o começo, como se pode ver em outubro, como eu publiquei que eles tinham feito com o bichinho, e tenho vídeos a provar isso, quando eu fui com o bichinho ao veterinário ainda em setembro, no dia 31 de setembro, ele morreu no dia 1, no dia 30 de setembro, que foi o último dia de setembro, né? Eu na veterinária, quando fui à veterinária com ele, eu dizer, e foi verdade, que eu havia dias que acordava aflita com ar, com falta de ar, com falta de ar, e até para a janela da minha cozinha às tantas da noite, e tem acontecido agora, até agora, recentemente, ainda aqui há uns 4 dias, eu acordei e fui direto acordei de repente, era tanta falta de ar que eu fui direto à porta, e não consegui, porque não é falta, não consegui respirar fundo. É uma aflição, é uma coisa terrível. E eles continuam a fazer isso. Isto faz parte do Projeto Monarca. Eles às vezes fazem isso ou tentando afogar, causando, portanto, a falta de ar por afogamento. Eles usam muito isso como tortura, ou por outros meios, por outro tipo de armas e de tecnologia e até medicamentos e tudo. E eles fazem isso muitas vezes. Isso é uma das coisas que está aprovada no Projeto Monarca, e eu tenho passado muito sobre isso, muito com isso. Não só antes disto do Covid, mas como recentemente, ainda há poucos dias, não sei, aos 4 dias, já não me lembro, ou 3 ou 4 dias, que isso aconteceu. E eu acordei com uma falta de ar tão aflita, fui direito aqui à porta, e depois aliviei a roupa e tudo isso, e lá consegui respirar a fundo, e aos poucos. Depois, mas quando eles mataram o meu bichinho e tudo, quando eles mataram o meu bichinho e tudo, eu até falar com o veterinário, eu contava-lhe, foi verdade, que nessa altura, dias antes de me morrer, tudo, era eu aflita com uma falta de ar, para a janela, como eles não conseguiram comigo, e como eles viram que não conseguiam o que eles queriam comigo, que era calar-me e tudo isso, eles mataram o bichinho assim, com a falta de ar. Ele teve desde o dia 30 até o dia 1, e eu estive com ele morreu na minha mão depois e tudo. Tinha com o biquinho aberto e queria respirar e não podia. E foi mais forjas que eles fizeram com táxis e com... É uma maldade, que até pessoas inocentes, bichinhos inocentes, eu não sei. Eu não sei o que criou estas criaturas, o que fez estas criaturas, o que fez delas isto. Eu também passei muito sofrimento na minha vida com eles, passei muita coisa na minha vida, e eu não fiquei assim. De uma maneira que eu, por um lado, dou um certo desconto e uma certa desculpa às vezes, e tento compreender, tentei muitas vezes fazê-los compreender. Como eu tenho vários comentários que pode ver até recentes e tudo, das circunstâncias que os podem ter levado a ser assim, do prejuízo que eles têm de ser assim, não só para os outros, mas para eles e para todos nós. Mas não adianta, não adianta. Simplesmente não adianta. E então eu queria mostrar aqui, porque a primeira vez que eu ouvi esta música, pode ver em todos os meus registros, em tribunal, eu vou pedir para se verificar isso, para se confirmar, do YouTube, de todos os meus registros informáticos, tudo. A primeira vez que eu ouvi esta música foi no dia 27
deste mês, portanto agora há poucos dias, há 3 dias. Eu até terei aqui umas, eu tenho até aqui a primeira vez, está aqui, e aqui ainda é dia 28, espera. É que eu tirei isto há bocadinho, tirei aqui esta parte, eu tirei do Google Activity para provar que eu estive a ouvir esta música ontem, antes de ontem, no YouTube, várias vezes. De maneira que porque eu estive a ouvir esta música e porque passei pelo meu telemóvel. Eu vou só mostrar aqui uma coisa. Eu vou só tentar procurar aqui uma coisa. Queria mostrar aqui uma coisa, mas já não está aqui. Então eu vou mostrar. Por exemplo, a música está aqui. Clarkson. Está aqui neste quadrado que se vê aqui. Eu vou carregar aqui. Onde abri agora. Eu só tenho 7 músicas. Acho que são 7 no meu telemóvel. De vez em quando eu mudo. São 7 só. Tenho 7 músicas. E uma delas é esta. Não sei se tem. Queria ver se tinha data. Queria ver se aparecia a data. Informações da música. Mas de qualquer maneira está no meu Google Activity porque eu gravei esta música através do Chrome. É um método que é tipo a gente vai eu vou mostrar, já lá. Que vem aqui ao YouTube. E eu vou usar até esta que eu publiquei ontem. Só para saber, a gente vem aqui. E eu faço assim, carrego aqui no... Não é no transferir, é no partilhar. Copiar o link. E depois vou aqui ao Chrome. Isto para explicar como é que eu gravei para o meu telemóvel, porque há registro e prova que eu só passei isto no dia 27 ou 28. Mas a primeira vez que eu vi a música foi no dia 27, isso eu sei. Depois faço assim aqui no Chrome, carrego no Enter. Depois venho aqui acima e ponho para editar a música. Depois o que eu faço é, aqui onde está o M e o ponto, eu apago o M e o ponto, escrevo 10 e um traço. Carrego no OK. E agora vai... Não deu. Outra vez. Portanto, apago o M e o ponto. E ponho 10 e um traço. Estranho. Deixa-me mudar por aqui. Estranho. Aí vou fazer com outro vídeo. Já vai com outro vídeo. Vai com outro vídeo. Vamos ver com outro. Aqui com outro vídeo. Histórico. Né? Por aqui este. Por exemplo. Este é o tal da história da minha vida. Da casa. Então. Eu venho aqui. Copiar link. Depois venho aqui ao Chrome. Já está a abrir. Já abriu. Não sei porque estou a carregar. Isto não dá nada. Bem, se calhar vou ter que deixar esta parte. Eu movo aqui, estou a carregar aqui assim, não dá nada. Tentar fazer outra vez. Peço desculpa pelo tempo. Mas realmente... A tentar outra vez, não posso fazer nada. Aqui, copiar link, já está copiado. Agora, supostamente, era só vir aqui. Não percebo que isto não está a dar. E vir aqui. Não está a abrir. Parece... já abriu. E
Depois é carregar aqui e colar. Depois o que eu faço é carregar no Enter. Vai abrir a música no Chrome. Isso é importante para depois prove, para eu não me esquecer, para depois prove a data realmente eu vi para a primeira vez e quando eu estive a ouvi-la, porque é uma prova importante para o que eu vou mostrar a seguir. Vou tirar o M ponto e escrever 10 e traço. Deixa eu ver se agora dá, deu. Depois aparece aqui isto. Tenho que esperar um bocadinho. E aparece aqui baixar. Aparece baixar. Depois eu carrego aqui no MP3. E tenho que esperar. Diz que está a transferir. Diz que já está transferido. Agora venho aqui às músicas. Esta música vai aparecer também aqui na minha lista de músicas. Está aqui a dar uma música qualquer. Desculpa outra vez, isto aqui encarreguei ali. E então, agora vai aparecer aqui a música. Não é aqui, tenho que andar para trás. Agora vai aparecer na lista das minhas músicas. Cá está, Because of You, já apareceu aqui. É assim que eu faço os downloads. Então eu fiz o download desta música que se estava a ouvir agora aqui um bocadinho, The War Is Over. Eu fiz esta música, o download para aqui, tenho esta música desde do dia 27, quando eu ouvi a música para a primeira vez, e no sítio onde eu ouvi, depois eu gravei para aqui, e logo nesse dia estive a ouvi-la, portanto no dia 27 de agosto, agora há 3 dias. E como já mostrei as provas no Google Activity, estive a ouvir a música anteontem no YouTube, não só aqui no telemóvel, mas no YouTube. Mas hoje saí de casa e esta música foi em modo de repetição, sempre ouvir esta música durante o caminho, durante a rua, onde eu ia e tudo. Eu já expliquei porque é que eu ouço tanta música quando saio de casa. E então eu saí para ir fazer o vídeo de denúncia, não este, este eu estou a fazer em casa, mas o anterior documentário anterior fiz num café. E o que é que aconteceu? Eu agora vou mostrar o que é que aconteceu. Eu ia ouvir esta música, The War Is Over. Portanto, ia denunciar isto do fighter, que era um lutador e tudo isto. E eu tinha estado a escrever no Facebook, como se pode ver, acerca de ser lutadora e tudo o que tem a ver com warrior, lutadora e luta e tudo isso. E então, o que é que aconteceu? Eu saio, vou para o tal café para fazer o vídeo, para fazer a denúncia. E quando eu cheguei ao tal café, já estavam lá uns à minha espera, como eu digo sempre que eles usam os t-shirts. E aí tenho provas e mais provas de tanta coisa deste género, assim, que acontece sempre. Assim, aí e noutro, são dois os cafés onde eu às vezes vou. E não vou ao café porque eu gosto de café. Eu vou ao café quando não posso estar em casa, quando não tenho internet. Quando eles me cortaram a internet, por exemplo, em dezembro, janeiro e fevereiro, que só vem em março, acho que foi em março ou abril, já nem me lembro. Com todas as forjas que eles fizeram, tive meses sem internet, então, como eu não tinha televisão, e como preciso, não só para ir buscar vídeos para me distrair, mas também coisas que eu preciso para provas e preciso de estar sempre a par de certas coisas para me poder defender. E então eu ia todos os dias um bocadinho ao café para ter internet, para ver o meu e-mail, enfim, essas coisas habituais que não tinha em casa. Eu vou quando é assim, ou porque não posso estar em casa, porque é um inferno. Eu já expliquei à pessoa com quem eu vivo, que é a minha manipuladora, desde que veio o ano passado aquela avaliação psicológica do tribunal, é provocação o tempo inteiro. Ela leva horas. Eu não saio do quarto, tenho a porta fechada e tudo. A primeira coisa que ela se levanta é começar-me a provocar. E leva horas. E o que é que eu faço? Para não estar a ouvir, para não me chatear, meto vídeos alto, meto aqui um ventilador que eu tenho que faz barulho. Enfim, tenho que estar sempre nisto, mas às tantas. E ela continua, e eu às vezes, e para não estar em casa, que é uma enervação, uma pressão tão grande, o que é que eu faço? A maior parte das vezes saio, vou sempre ao mesmo sítio, vou dando para ir a deambular, mas não posso estar em casa, então saio.
E então, muita vez agora eu tenho ido ao café e tudo isso, porque é onde eu tenho um bocadinho de paz, onde posso fazer algumas coisas descansada e é por isso. E então hoje aconteceu isso, eu saí para fazer o vídeo e ao ouvir esta música, como se viu, tenho estado a ouvir esta música. Então eu vou mostrar o que é que aconteceu quando eu cheguei lá ao café. E depois eu vou explicar. São os vídeos. São vários vídeos, várias coisas. Eu vou mostrar então. A luta e a música do War is Over, que eu tenho estado a ouvir o tempo inteiro. E olha, we're going to fight. Eu vou pôr outra vez para se ver aqui a t-shirt. It's not over, we are going to fight. A música que eu tenho estado a ouvir nos 3 dias, como já o provei, acabei de o provar, e hoje saí de casa a ouvi-la em modo de repetição, é The War is Over. Eles meteram aqui uma t-shirt com tipo a dizer It's not over. O que eu ia fazer a denúncia, eu tenho estado a escrever nos últimos 3 dias, por isso é que eles mataram aquela pessoa, não é? Que o tal Pantera Negra, a tal pessoa de um Pantera Negra, aquele senhor. Foi por causa das publicações acerca de fighting, de lutar, e eu dizer que era lutadora ontem e tudo isso, na publicação que escrevi, que se pode ver na minha página do Facebook e tudo isso. Então isto é as provocações do costume. É a música que eu ia ouvir e que eu tenho estado a ouvir nos 3 dias e que eu coloquei há 3 dias, só foi há 3 dias no Facebook. Era The War is Over, então eles metem aqui It's not over. É tudo assim, o projeto Monarca funciona com coisas assim, com palavras-chave e assim. E eu dizer que ia lutar, né, que sou uma lutadora e que ia lutar até ao fim, todas as coisas todas que eu tenho, que subentende tudo o que eu estive a publicar, a dizer que eu era uma lutadora, a falar de luta, de guerra, tudo isso. E então eles metem aqui We are going to fight. E é isto que eles fazem o tempo inteiro comigo. E na mesa mesmo ao pé da minha, não é? Porque isto eu vou mostrar aqui no outro vídeo que se consegue perceber melhor. E depois fiz um outro vídeo, tenho 2 que ainda estava o tal indivíduo. Olha, vou mostrar aqui Eu o meu estava aqui nesta mesa, e eles foram para ali. Quando eu cheguei, e eu fui para esta mesa, eles já estavam ali. Eles já estavam sentados, porque eles sabiam para onde eu ia. Eu vou ali quase todos os dias, que é onde eu consigo estar descansada um bocadinho. E então eles sabiam onde eu ia. Quando eu cheguei, já eles estavam lá sentados, então a minha mesa estava aqui. A deles era 2 mesas depois, na mesma corrente. E eles a uma dada altura começaram a se levantar e eles começam a mostrar de propósito, começam-se a virar para mim enquanto eu não reparo. Não há como não reparar, porque eu vejo logo quando são eles, porque eles dão muito nas vistas quando querem que eu veja alguma coisa. Então eu percebo, pronto, cá a perceber. E é isto que eles fazem o tempo inteiro. Tem muitas provas deste tipo aqui, muita coisa deste tipo. Por exemplo, a música que eu publiquei ontem, I Did Me My Own Strength, fala em cair e tropeçar e não sei o quê. Quando eu meti essa música, era neste café, eu estava sentada, era só eles a passarem com pessoas a fingir que tropeçavam. Eu uma vez tirei a captura de ecrã sem dizer nada, que era para ter a prova, e depois gravei eles a partirem coisas, que eles partiam coisas neste café. Cheguei a fazer o mesmo teste aqui em casa, e eu a tirar a captura de ecrã, e depois disse assim para comigo, agora vou esperar. Eles fazem sempre, não vai falhar desta vez. Eles partem sempre uma coisa quando eu meto esta música em modo de repetição várias vezes. E tenho a prova. Eu tenho aqui a prova no meu cartão de memória, passado 1 hora e de eu estar a ouvir a música em modo de repetição. Nem tanto, acho que não chegou 1 hora, porque eu tenho os vídeos e falava que não chegou 1 hora. Mas passado alguns minutos, assim, tipo 1 hora, mais ou menos, a manipuladora, a minha mãe, que é a minha manipuladora de casa, a deixar uma coisa cair na cozinha, eu ia ter com ela, então perdiste isto? E ela, pronto, ela confirmou, não é? Onde é que eles fazem isto? Outras vezes tenho gravado uma determinada música que eu ouvia sempre, que era do Phil Collins, a determinada altura, que é o Do You Remember, que a rapariga faz, que o homem recebe um telefonema da rapariga e tudo, cada vez que eu punha essa música, escrevava essa parte, quando estava em modo de repetição, a segunda, terceira vez, o meu telefone tocava. Uma vez também fiz a prova, sem dizer nada, pus a gravar. E fiz a prova e depois fui mostrar o número e fui mostrar que não era nada automático nem nada, que tinha sido mesmo, no caso era uma agência de viagem, sempre com coisas místicas, era para ir a Fátima é aquilo dos católicos e tudo isso, é sempre com coisas místicas para parecer sobrenatural, que eles tentam fazer sempre isso.
E eu várias vezes os apanho assim para a prova, porque eles fizeram instantâneos, cada vez que eu punha determinada coisa, eles fazem determinada coisa. Funciona muito assim, isto é tudo coisas que eles usam para. Umas vezes é para intimidar, outras vezes é para chantagear, outra vez é para a gente se sentir controlado. Tipo, a dizer, a gente sabe tudo o que tu fazes, a gente está-te a ver a cada segundo, a gente nunca te perde de vista nem o que estás a fazer. E é uma maneira deles nos controlarem, deles nos mostrarem que nós estamos a ser observados e que eles estão sempre a par do que a gente está a fazer. Tem muita coisa assim. Ninguém diz que é coincidência, porque eu faço até de propósito antes, e só em determinados dias, né? Como eles não vão estar a fazer essas coisas sempre, mas quando ponho determinadas coisas, porque eu já sei como eles vão agir, e tenho a prova que eles agem, porque muitas vezes faço antes, exatamente para apanhar e apanhos. E neste café também, quando era a tal música, que a minha mãe também uma vez partiu aqui, depois de eu estar a ouvir a música e ter gravado a captura de ecrã para ter prova, passado um bocado ela também a partir, porque é as instruções que ela recebe, ela é guiada a fazer isto. Também neste café fizeram a mesma coisa várias vezes. Quando eu punha a música e levava a ouvir nos fones, eu ficava lá e houve alturas que fiz propósito e tirei as provas. Por 2 vezes eu tirei as provas disso. Eles fazem isto sempre, quer dizer, não há, e sem ser isso não acontece nada, nem não. De maneira que eles fazem sempre isto. Uma vez foi aquela canção da Bette Davis Eyes. Eles a cada vez que passavam a tropeçarem eu a gravar, a tirarem também alguma coisa para o chão. Enfim, por uma parte que fala a música, tem muitas provas assim, eles fazem sempre isto. Aliás, o projeto Monarca é acerca disto, da repetição, padronização de coisas, até que depois eles começam a usar isso até para nos assediar, até para nos chatear, para nos provocar. E só para dar assim um pequeno exemplo, de maneira que eu queria mostrar aqui isto aqui de... Mas hoje ainda houve mais. Portanto, já mostrei também isto aqui da música, não é? E das t-shirts a provocarem e eles a ameaçarem também voltar e não sei o quê, e que não tá acabado, it's not over. Quando eu dizia the war is over, a guerra acabou, na música, e publiquei a música ontem numa das minhas publicações. Ela está aqui a tocar. Bem, está baixinho, não faz mal. E uma outra coisa aconteceu, que eu vou mostrar também aqui. Eu hoje, quando acordei a ver aquilo, há alturas que eu fico desesperada e muitas vezes, não sei se eu poderei dizer muitas vezes, houve uma altura que era tipo 1 vez por ano, ou 2 vezes por ano. Este ano já fui em dezembro ou janeiro lá, e o ano passado também fui umas 3 vezes, talvez, ou mais, não sei, ou 3 ou 4 vezes, à casa onde eu cresci, onde eu vivi desde que era pequenina até os meus 11 anos. E aquilo eu um dia explicarei. Eu hoje até fiz um vídeo enquanto estava lá, antes de acontecer o que aconteceu depois, a tentar explicar exatamente o porquê que eu vou ali, tanta vez. Então eu vivi lá até aos 11 anos e fui lá. Hoje precisei de lá ir porque a ver notícias eu estava outra vez desesperada, e porque foi lá que começou tudo isto. E então passei por lá. Não é assim tão perto da minha casa, mas dá para ir a pé, sei lá, uma meia hora, talvez, mais um bocadinho de meia hora, talvez uns 30 minutos a pé. Ou um bocadinho mais, talvez uns 40. Pronto, mais ou menos isso. E então fui lá. E assim que cheguei lá, eu como já sei que cada vez que eu vou lá e tudo há sempre armações e às vezes eu posso precisar de ter as provas de onde eu estive, eu cada vez que vou a algum sítio tiro sempre provas e tiro sempre fotografias para me proteger, porque eles usam muitas vezes, especialmente quando é algo que não é habitual, e não é assim habitual. Eu só vou aqui algumas vezes por ano, e houve anos que passava aqui só uma vez por ano. O ano passado foi um bocadinho mais e este ano já fui 2 vezes. Mas então é a minha casa. Então aqui este vídeo aqui que está a vir em baixo do lado direito é um vídeo, eu não vou abrir porque fala exatamente o motivo porque eu vou lá e foi a lembranças e enfim, é um vídeo pessoal, não é? Não vou abrir, mas aqui era o prédio onde como se vê, tem aqui a data de hoje, está aqui as informações todas e foi hoje. Então aqui é o prédio onde eu cresci. Aqui sou eu. Tenho sempre fotografias para ter a prova que eu estive nos sítios, porque eu sei que eles armam sempre. E então tenho sempre fotografias para que eles não percebam muito bem,
porque senão eles muitas vezes não fazem as coisas e eu preciso que eles façam as coisas para eu ter provas. Não é que eu é tipo como, vou tirar umas fotografiazinhas e tal, mas é sempre com uma fisgada de ter a prova de onde eu estive para se precisar eu poder usar, porque e tem sempre um bocadinho por trás, não é? Fica sempre com um bocadinho por trás para se ver, para se poder identificar o local, não é? Aqui por trás vê-se outros prédios, vê-se há sempre alguma coisa de modo a que eu possa identificar o local. Então eu tiro sempre fotografias. Especialmente quando faço alguma coisa assim que não seja muito usual, para poder provar, porque se eles fazem alguma coisa eu posso provar onde eu estive, mas tento sempre que eles não percebam, porque senão eles muitas vezes não fazem, não agem, eu preciso que eles ajam para ter provas. Aqui estou eu em frente do prédio, para se ver bem o prédio, para se ver onde eu estava. Aqui também, aquele prédio que se está a ver, né? Foi onde eu cresci. E aqui também. Não tirei muitas fotografias, tirei poucas. Aqui é só mesmo do prédio. Foi só mesmo enquanto estava no jardim, até para ficar também uma recordação para ir vendo como aquilo vai mudando e ficar com recordação. Mas o principal sempre é que eu tenha provas de onde estive. Eu tenho que ter sempre isso e tenho que ter sempre esse cuidado. E tiro aqui as placas e não haver dúvidas de onde eu estive. Pronto, então estava aqui. Estive aqui, quando ia para me ir embora, isto aqui é a rua lateral do prédio, já se vai ver no vídeo que eu vou mostrar a seguir, que é a rua lateral do prédio, que vai-se ver o prédio. Hoje, portanto isto foi hoje, depois, foi ainda antes, eu saí daqui, fui primeiro a um sítio, mas estava muito barulho para fazer o vídeo, depois resolvi ir para o tal café, que eu gravei no Fórum Almada, no Jerónimo, para fazer o vídeo. Depois fui para a esplanada, que estava menos barulho, e fiz lá o vídeo. Mas antes tinha ido para um outro sítio, mas depois resolvi passar pela minha tal casa. Ainda foi um desvio, né? Porque não ficava em caminho, ficava para trás, mas eu quis lá ir, quis passar por lá, porque é tipo um enfrentar de coisas que eu tenho que resolver e que eu estou a resolver para libertar a minha vida de tudo isto. E então fui lá. Como eles armam sempre, eu já tinha começado a tirar as fotografias e tudo, para me precaver. E não falhou desta vez, como das outras vezes. Passado um bocado de lá estar, quando vinha a ir embora, mesmo em frente do prédio, na parte até ao pé da janela, onde era a cozinha da minha casa, onde era a casa de jantar, e tudo, que se fez janelas. Mesmo em frente, para um carro da Mel. Eu vou explicar porque é que para um carro da Mel. Eu tinha saído hoje para isso e tinha dito também que ia publicar acerca de uma pessoa que eles usaram, que foi a minha manipuladora no meu local de trabalho, que eu já tenho isso feito há uns dias, mas estava só à espera de acrescentar uma coisa e deixei para trás para fazer as publicações, assim como deixei para trás uma prova da Mel que eu tenho no dia, que é do mesmo dia que pode-se ver, portanto, na minha denúncia acerca do Ruben, do facto do Ruben ser inocente. Nessa denúncia que eu tenho, um dos últimos comentários eu faço a denúncia da Mel, e nesse mesmo dia, quando eu saí de casa, era um carro da Mel à porta com a pessoa que eles usaram no tema da Mel, aqui do prédio, também ao pé do carro e com uns ramos de árvore, que não é por acaso, tem a ver com... Eu depois tenho que explicar isso, que eu tenho provas disso. O que significam os ramos das árvores e a árvore cortada e tanta forja que eles fizeram comigo, eu tenho tantas provas sobre isso. E não foi por acaso, isso tudo é uma provocação, era uma provocação. Mas não foi só isso. Agora, no dia 19, eu tinha estado a fazer um texto que era para acrescentar também num dos comentários acerca do Ruben. E então tinha estado a fazer esse texto e falava aí da Mel, da denúncia, falava que eles, os manipuladores, quando usaram o tal de um Vasco Lima, no dia 3 de junho, quando me avariaram o meu computador, e no local onde me avariaram o computador foi onde ele apareceu minutos depois, e a dizer-me que o computador dele se tinha avariado. Foi a segunda vez que eu vi esse tipo. A primeira vez foi quando eu comprei esse mesmo computador, havia meses antes, e ele meteu conversa comigo ao meu lado, e eu muitas vezes deixo porque já sei quem eles são, não é? Já sei que eles vêm assim, não, deixa-me ver, e começo a gravar logo. Começo logo a gravar. Foi o que eu fiz da primeira vez e da segunda vez. E então disse-me que se chamava Vasco Lima,
portanto estava o tema do computador, quando eles me avariaram o computador e fizeram questão de mandar o tipo, tanto no dia que eu comprei como no dia que me avariaram o computador, para eu ter a certeza que era. E, aliás, ele deu-me várias certezas de que ele vinha. Depois eu falarei disso. A primeira vez estava o tema da parte contrária do processo que eu tenho em tribunal do nome de Pinto, e a advogada, eles tinham passado uma advogada, tinham mudado a advogada nomeou-me outra advogada que era Pinto. Enfim, eles fazem muitos jogozinhos assim, e ele veio-me logo falar do nome Pinto, que estava a correr isso, tinha acabado de ser informada disso, e tinha ido à advogada, e tinha havido outra vez problemas com a advogada e tudo isso. Então, eles, depois, quando me avariaram o computador, voltaram, que era o tema estava o tema do Ruben, que eu já tinha feito já tinha feito a denúncia acerca da morte da Beatriz e tudo isso, daquela moça. Então eles avariaram o computador para desaparecerem com provas, especialmente aqui de casa que eu tinha. E tenho o computador para ser restaurado. Já fui a vários sítios, já tentei mandar para a HP e tudo. Diziam que tinha sido um problema elétrico. Também fui a vários sítios, diziam: o disco não, porque este disco é especial. O disco não, porque depois me mostro o modelo e a ver se eu não me esqueço de pôr aqui em baixo. Porque o modelo não se pode tirar o disco, e o disco não se pode recuperar, e não sei o que eu não acredito, porque há empresas de recuperação e não acredito. Mas eles tentaram para destruir provas que eu já tinha passado para o Google Fotos, de maneira que não é assim tão grave, mas outras coisas não. Outras coisas eu estava a fazer tipo um diário. E especialmente quando veio a polícia cá à casa e tudo, eu tinha estado a escrever sobre isso do que se tinha passado nesse dia. Logo não podia ter estado a vir aqui nenhuma gritaria nem nada, porque eu tinha chegado a ver há pouco tempo, tinha imagens e vídeos da rua, de provas que eu tinha tirado na rua pouco tempo antes, e cheguei e estive a fazer esse texto. Eu não podia estar numa discussão a gritar e não sei gritar, ao mesmo tempo a fazer um texto enorme que eu já tinha feito e tinha passado poucos minutos de eu ter chegado. Então, enfim, várias coisas. Eles destruíram o meu computador para tentar destruir provas. E usaram esse tal Vasco Lima quando destruíram o computador. É tipo o assédio, para gozarem, para ainda virem gozar e provocar, na esperança sempre que eu tenha uma reação brusca para eles poderem usar contra mim. A esperança é sempre essa. Eles fazem estas provocações para que em locais públicos a gente reaja de alguma maneira que outras pessoas possam ver e depois eles possam usar contra nós. E claro que nesses locais públicos estão sempre pessoas deles. Este café que eu estou a dizer, por exemplo, houve uma altura que eu fui e eles tínhamos estragado um outro computador, um Toshiba. Eu tinha ido buscar o computador. E quando fui buscar, eu tinha pedido para tirarem o disco do computador já por precaução. Quando fui buscar o computador, o disco não, o homem pôs o disco, teve lá a pôr o disco e tudo. Quando veio com o computador, disse que não abre o computador. Qual é a palavra-chave? Eu tinha até apontado a palavra. Tinha num bloco e tudo, portanto a palavra era aquela. Ele disse: não abre, e tem que deixar cá ficar o disco, porque eu sabia que o que eles queriam era o disco. Eu tinha tirado o disco assim, eu assim, não, o disco eu não deixo. Se puder ver agora aqui à minha frente. Ele diz: não, então, mas se eu tinha a password, eu tenho até aqui a password escrita, como é que a password agora não dá? E eu tipo: pode ter sido um vírus, é um vírus, não sei o quê. Pronto, saí dali. Eles estavam a usar um tema de Joana. Nessa altura eu tenho provas em todo o lado meteram uma Joana, porque era o tema de uma tal que era filha de um que era como filho para a tal manipuladora do meu local de trabalho. Ficou símbolo de ataque a mim por toda a humilhação que eles passaram com ela. Depois eu explico, eu vou pôr um comentário a falar disso, o porquê disso. E então na altura estavam a usar Joanas por todo lado. No McDonald's onde eu costumava ir, entrou uma Joana. Na loja do chinês onde eu costumava ir, entrou uma Joana. Depois eles metiam conversa comigo para eu ter a certeza que eu no nome delas, ou tinham sempre crachás e não sei o quê. E ao Jumbo era uma Joana. Nesse café era uma Joana. No tribunal apareceu uma Joana. Na parte da secção, quando eu ia tratar, e nessa altura eu fui muito ao tribunal. Como é que se chama? O oficial de justiça era uma Joana. E houve muitas histórias com essa. Enfim, por todo lado que era o meu hábito de eu ir, começaram de repente a aparecer Joanas por todo lado. Eu tinha ido buscar o computador e depois, pronto, aconteceu isso com o computador. Eu disse: o disco não deixo, que eu tenho provas aqui e não deixo o disco. Então, pronto, dê-me o computador. E trouxe o computador e, portanto, a palavra passe não dava. Vou de seguida, logo que saí daí, vou. E tenho provas de tudo isto que estou a dizer, né? Que é com tudo gravado, de provas. Vou a tal café.
Primeiro foi à chegada, que eu gravei. Assim que chego ao pé do balcão, olha, toma a chave, Joana, porque o tema era a palavra-chave que não abria o computador e o homem estava farto de dizer, pois é, a palavra-chave não está certa, porque não está a abrir o computador. E isto tem a ver com o tema que eles estavam a fazer na altura e que eles fazem sempre comigo, que é o tema da porta, de abrir a porta, mas nem vou entrar por aí, só assim já se percebe. Mas não foi só isso. Nesse dia, depois eu fiquei no café, e tinha o computador variado, não é? Pronto, mas fiquei com o computador assim. Veio um tipo sentar-se ao meu lado, já velhote, uns 60 anos, vem sentar-se ao meu lado. E eu assim, olha, quando eles vêm para o meu lado já sei. Quando eles vêm logo para o meu lado, que eu estou sentada, e eles vêm para o meu lado e começam a meter conversa, assim, eu já sei. Olha, foi isso que aconteceu. Eu comecei logo a ver, olha, isto é um deles. Bem mandado. Então o tipo do nada estava com o jornal e punha-se é para isto, a falar de política, não sei o quê. Eles a tentarem que eu desse troco e a tentarem puxar a coisa. E eu assim, deixa cá ver o que é que eles querem, vou dar troco mesmo. E então, o tipo a falar, pois é, e falar coisas assim vulgares, era do tempo e da política e não sei o quê. E porque estavam duas mesas juntas, o café tem duas mesas quase juntas, tem um pequeno, tem para aí uns 10 centímetros de separação às vezes entre duas mesas. E às tantas o tipo diz-me, olha, eu tenho uma loja de computadores, se alguma vez, que era mesmo em frente, que era mesmo ali em frente do café, por sinal. Se alguma vez precisar de um computador, de arranjar um computador, eu como simpatizei tanto consigo, pode lá levar, que eu não lhe levo nada. Foi só nesse dia que me apareceu isso. E eles queriam apanhar o meu disco rígido, porque eu tinha muitas provas lá. Olha, vá lá que eu simpatizei tanto consigo. Veja lá, se tiver algum computador para arranjar, eu tenho isto tudo gravado. Vá lá que eu não lhe levo nada. Foi só porque simpatizei muito consigo. Eles fazem coisas assim deste género. E depois pensam que eu sou parva, eles subestimam. Pensam que eu sou parva, que eu não percebia, não é? Como é lógico, eu percebi, não é? Os tipos que estão a tentar ainda tentaram mais esta para ver se me apanhavam um disco rígido. Assim que eu saí da loja dos computadores, eles vão tentar de novo. Nunca me aconteceu isto, nem antes nem depois, não é? E coisas assim do género. No Projeto Marca é coisas assim que eles fazem ou para nos assediar, ou para nos intimidar, ou para chantagear, ou para nos armadilhar e para nos prejudicarem ou nos protegerem, como neste caso eles queriam apanhar as provas para me destruírem as provas e como eu tirei o disco rígido, eles arranjaram uma maneira, não sei como é que o homem fez isto, mas eu sei que ele meteu o disco rígido e que esteve lá com o computador, não sei o que é que ele fez, que depois a palavra passe, quando veio com o computador e me deu para pôr a palavra passe não dava. E depois foi tal história da chave, ele falava só da palavra-chave, vou ao café passado meia hora, né? Foi só sair dali e ir para o café, nem meia hora, porque é 10 minutos dali. E Joana dá-me a chave, que era o tema Joana na altura. Tem muitas provas dessas. E depois o tipo a aparecer-me e a querer-me arranjar o computador de graça. Sem eu ter falado nunca do computador, atenção, eu nunca falei no computador, assim como não falei com este Vasco Lima, que tem a prova disso que eu gravei. Tudo isso. E então eu tinha feito, agora no dia 19, um texto a falar disso. Que eles, quando foi disso do Vasco Lima e tudo, estava também o tema da Mel, porque eu estava farta de telefonar à Mel a fazer reclamações, enfim. Era um gozo a virem a tocar à minha campainha o tempo inteiro. Todos os dias ficava marcado para uma sexta-feira ou para um dia determinado. Eles apareciam em todos os dias. Portanto, eu só marcava de semana a semana porque eu queria que fosse um determinado dia específico, porque tem a ver com os jogos com eles. E dizia que eles não me iam manipular nem me iam obrigar a nada que eu não quisesse nem a manipular. Quem escolhia o dia era eu. E então, como eu dizia isso, eles tentavam forçar a que fosse o dia que eles queriam e não o meu. Então, quando era o meu dia, eles não vinham. Foi semanas e semanas assim, quando estava marcado para o dia que eu marcava, eles não apareciam e depois levavam os dias inteiros, da semana inteira até esse dia, a virem tocar à minha campainha. Não, era mesmo para provocar, para eu perder a cabeça. Até no dia em que a polícia cá veio, que foi essa história, eles até o dia anterior fizeram isso com a Mel e nesse dia fizeram isso com o carteiro para eu pensar que era a Mel. Eu já expliquei isso, quando o carteiro nunca toca aqui, mesmo quando vem avisos de encomendas e tudo, e tem ali um papelinho na caixa de correio a dizer para ele colocar o aviso sem tocar a campainha. Mas é que há anos que ele não tocava a campainha, só tocou ali, nesse dia. Que era para eu pensar que era eles e perder a cabeça, porque eu já estava a ficar mesmo desesperada. Ele já vinha, eu já dizia, rua daqui para fora. Eu já marquei o dia, vocês estão a gozar, vocês são criminosos, vêm quando ficar acordado, das duas partes. E já estava a perder a cabeça mesmo.
já estava. E eles fizeram isso até nesse dia e tudo. E não foi só isso, foi várias provocações. Foi isso de manhã, foi quando eu saía a mandarem-me água num sítio, porque é o tema da água seca. Enfim, é uma coisa que eu depois explico. A mandarem-me água na rua. Foi várias coisas, foi várias provocações, porque eles estavam-me a querer pôr num estado de nervos tal para que eu reagisse, porque eles queriam me internar de qualquer maneira. Isto que eles fazem com as vítimas monarcas. Eles usam drogas para a gente ficar. Eu sei quando estou a ser drogada, quando eles me dão êxtase, eu, por exemplo, eu sei, começo a ficar com a boca mordida e começo a sentir uma agitação. Eles fazem isto nestes momentos, porque a pessoa fica realmente. Tem reações, mais difícil de controlar as suas reações, e isso eu sei, porque eu sinto em mim e vejo pela boca mordida e tudo isso que é o êxtase, por exemplo, a pessoa ficar excitada, ficar mais dificilmente controlar as suas emoções e tudo isso. Nem que eles fazem várias coisas ao mesmo tempo para desencadear em nós uma reação, para depois usarem contra nós para nos poderem exatamente depois descredibilizar publicamente. E não só isso, mas também tentarem uma reprogramação, tentarem nos controlar através de drogas, através de trauma, de dissociação de choque, ficarmos em estado de choque e tudo isso. Isto é o que eles fazem, têm feito nos últimos dias, então tem sido uma alegria, hoje fizeram e ontem, com os operativos aqui do prédio, que é uma alegria, tem provas e provas, é crime a toda hora, mesmo que eu não saia de casa do meu quarto, é as marteladas no meu quarto, é várias coisas, vários símbolos. Quando eu comecei a publicar, por exemplo, do martelo da maçonaria, começaram as pancadas, foi até hoje, há não sei quantos anos. Quando eu estou a fazer alguma coisa que eles querem que eu pare, começam com as marteladas, que é o símbolo da autoridade, é tipo, fica quieta, e é quando eu faço dobrar. Mas é muitas coisas assim, eu estou só a dar por alto assim, alguns exemplos, porque tem muita coisa. É até difícil de saber por onde começar, porque é tanta maldade, é tanto joguinho o tempo inteiro destas coisas, de maldade, sadismo, de maldade, de ofensa gratuita, de tudo isso, enfim. Mas então eu mostrei aqui estas fotografias e vou mostrar aqui o vídeo de hoje. E depois já vou explicar, porque isto tem a ver com o que aconteceu agora no dia 19, que eu estava a fazer o tal texto acerca da Mel, da denúncia da Mel, e a contar que eles, quando não foi essa altura, diz que eu estou a contar de virem colocar à porta todos os dias, no dia que estava marcado não aparecerem, depois eu telefonava para a Mel e era a gozarem como eles fazem, eu não sei se eles reencaminham as chamadas, porque eu acredito que eles reencaminham as chamadas, eram os nomes, por exemplo, era Lima, porque estava o Vasco Lima, quando foi o Vasco Lima, eu telefonava, era não sei quem Lima. Depois, quando estava o tema num dia a seguir e tudo, o tema já era da tal Fonseca, da tal mulher, eu telefonava, era não sei quem Fonseca. Enfim, eles usam estas coisas assim. E eu estava a dizer exatamente nesse texto que uma das vezes que aconteceu isso, e que estava o tal Vasco Lima, que eu tinha dito que ia publicar os vídeos para denunciar o que eles tinham feito com o Vasco Lima e tudo isso. Eu telefono para lá e então uma das vezes, eu não sei quem Lima. Depois também ao mesmo tempo estava a DHL, que eu tinha encomendado um computador que foi fortes, até mais não, depois vou contar essa história, que eles me roubaram o computador, até hoje não tenho. Também era Isabel Limão, aí já era Limão, mas é tudo a mesma coisa. Ao mesmo tempo foi tudo isto, eles fazem tudo isto assim, para que a gente perceba que eles estão a controlar tudo e que eles estão a manipular tudo e que está tudo corrompido, que a gente não tem para onde se virar. Eles fazem isto exatamente para nos coagir, para a gente se sentir impotente e se sentir sem ajuda possível. E então eu tinha estado a acabar de fazer esse texto e disse assim, e agora vou telefonar para a Mel para saber se eu já... Porque também houve uma forja com o meu nome que foi associada a um telefone de um não sei que quadro, já não me lembro qual era o primeiro nome. E eu várias vezes exigi que tirassem o meu telefone, porque o meu telefone, o meu smartphone não tinha nada a ver com esse serviço de telefone fixo dessa pessoa. Não foi meses, eu fui lá, fui reclamar por escrito, eu telefonava, reclamava, passado meses ligava, era a mesma coisa, continuava a aparecer uma mensagem a dizer que o meu número estava associado a esse serviço. E então tinha-me lembrado que agora, no dia 19 deste mês, que eu tinha pedido, na última vez que tinha telefonado, tinha voltado a pedir, não, tinha exigido que tirassem o meu nome associado a esse número. Porque cada vez que eu ligava para lá, eu dava o meu número associado a esse serviço, dessa pessoa que eu não conheço, mas provavelmente é mais bruxaria deles, porque eles fazem sempre isto. E não é mania minha. Eles usam bruxaria como forma de manipulação. Eu acredito que eles não acreditam em nada, porque eles não...
Eu acredito que eles usam isso mesmo como técnica, mas isso está aprovado. Eles usam o livro dos mortos, dos egípcios, por isso é que eu lhes chamo de egípcios, não só porque são da maçonaria. As pessoas treinadas que fazem estas coisas são da maçonaria, como toda a gente sabe, é só símbolos egípcios, até no que eles chamam altar das lojas, é o Horus, é tudo isso, tudo isso de religiões da Babilónia e do Egito, por isso é que eu lhes chamo egípcios. E então, eu nessa altura tinha acabado de escrever agora no dia 19 o tal ficheiro e telefonei para a Mel. Assim, olha, agora vou telefonar. Eu acabado de escrever que eles uma das vezes usaram o nome Lima, por causa do Vasco Lima, no dia que eu tinha dito que ia fazer uma denúncia na internet, ainda não tive tempo, que é muito difícil para mim, como eu já expliquei. E às vezes não tenho tempo, estou sempre também com distrações deles. Mas tinha dito que ia fazer e vou fazer, ainda vou mostrar isso. E então telefonei, era um Lima. E tinha estado a escrever sobre isso havia minutos antes de telefonar, agora no 19 para a Mel. Fechei o ficheiro, gravei o ficheiro no Google Drive, na nuvem, e telefonei. Telefono para a Mel, o que eu tinha acabado de escrever. Eu tenho a gravação, agora do dia 19, que eu gravei. O tipo a dizer que se chamava Isaías Lima. Nem era o nome da outra vez. Não, porque eles fazem sempre isto. Eles reencaminham as chamadas, ou não sei, para eles. Porque isto é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Fizeram isto com a DHL, fizeram isto com a Caixa Geral de Depósitos quando eu tirava as provas, que eu queria fazer pagamentos para a internet e tudo, e eles bloqueavam os pagamentos. Quando eu tinha dinheiro na conta, eu tinha tudo certinho, era o tempo inteiro os pagamentos a ser bloqueados por banco, sem motivo nenhum. Isso porque eles estavam na altura a vingar-se da tal manipuladora deles. Eles tentaram primeiro, numa compra que eu fiz a crédito de uma impressora, era o tempo inteiro a pedirem multas quando eu tinha pago tudo a tempo. Enfim, foi tanta forja, mas a questão aqui é que eu tinha acabado de dizer que eles tinham feito isto com o nome Lima, e ligo para lá e foi exatamente a mesma coisa. E nem era sequer, nem nunca me apareceu nenhum Isaías Lima antes, e a outra vez que me tinha aparecido um Lima não era Isaías. E cada vez que eu ligava era um nome diferente, consoante o dia, consoante no dia o que era o tema do dia, a pessoa que era o tema do dia deles, do tema, porque assim, isto funciona por temas, o projeto Monarca, e eles uma vez puxam um tema, outras vezes sou eu que puxo outro tema para recolher provas, mas os temas estão estabelecidos por padronização, por jogos que foram feitos anteriormente por eles ou por coisas que eu faço e que padronizo, por muitas vezes também que eu repito. É difícil de explicar, mas depois eu posso dar exemplos. Mas é que isso é uma prova fulcral e fundamental. Eu gravei tudo, gravei a chamada toda e fiquei toda contente, assim, caneca, agora tenho aqui a prova que eu precisava. Eu acabei de escrever um ficheiro a dizer que eles usaram o nome Lima, no dia a seguir eu ter dito que ia fazer uma denúncia do tal Vasco Lima. Que eles depois usaram até em anúncios na rua e tudo, com o Garcia, com o nome Garcia, no caso, uma marca que tem Garcia, e que eles usavam sempre como referência, como padronização lá da tal mulher. E até agora, depois disto, do dia 3, desse tipo me aparecer pela segunda vez, desse tal Vasco Lima, eles até usaram isso do Garcia, porque ele apareceu-me porque estava o tema da tal mulher, que era a Manuela Fonseca, a Garcia Fonseca, essa tal manipuladora deles. E até meter um anúncio com Garcia e com Vasco, logo depois. Eu tenho as provas, toda a captura e tudo. Eles fazem muitas coisas assim, não é só comigo, é com todas as vítimas monarcas. Como é que eu vou te explicar? Não é com qualquer uma, assim, mas com aquelas que estão realmente a representar um grande perigo para eles, como eu comecei a representar já há bom tempo, pelas provas que eu guardava e que tenho contra eles. Quando é realmente uma coisa assim, uma pessoa realmente que esteja a pô-los em perigo, mas alguém realmente, como é que eu vou te explicar? Alguém pronto, que não seja realmente uma pessoa inofensiva para eles, mas que represente realmente um grande perigo para eles. Quando eles sentem isso, eles começam a usar todos os meios à nossa volta. E a comissionar tudo que é empresa, tudo que seja instituição que a gente possa frequentar habitualmente ou esteja a tratar num determinado momento e que precise várias vezes de recorrer, eles vão logo comissionar, exatamente para a gente se sentir impotente e para eles mostrarem que estão a controlar essas pessoas ou essa instituição e que a gente ali não vai levar nada e que eles vão usar todos os meios para calar as coisas, para nos atrapalhar, para nos causar prejuízo, enfim, é assim que funciona a coisa. Então eu tinha essa prova
e fiquei toda contente. Assim que acabo do telefonema para a Mel, eu gravei a prova do tal do Isaías Lima. Isaías era porque tinha a ver com o meu ficheiro do meu tal aniversário. Enfim, era outra coisa que estava a correr também, por isso é que eles usaram, e como é lógico não podia ser coincidência, né? Porque estava tudo isso a correr. Então acabei de fazer a chamada e eu toda contente, vou para ver o ficheiro. O ficheiro tinha desaparecido, mas ainda estava o nome do ficheiro nos ficheiros mais recentes, portanto eu tinha a prova que o ficheiro tinha existido. E vou ver aquilo, contactei, fui logo, primeiro procurei por todo lado, não é? No computador e todo lado para ver se havia alguma cópia, nada. Contactei a Google, o serviço da Google, telefonei até para a Microsoft, contactei, enfim, depois também aconteceram algumas coisas que eu não vou falar agora, mas, e fiquei à espera de uma resposta para me reaverem o ficheiro, porque eles não, e até hoje não sei qual foi, se me deram alguma solução ou não, porque senão vai para o tribunal e eu vou pedir a recuperação do ficheiro, porque é uma prova fulcral, mas isto é só para dar uma ideia do que eles fazem, das coisas, dos joguinhos, como são os jogos do Projeto Narco, os joguinhos de intimidação, de sadismo e de controle, tentativa de controle nosso, da nossa mente, das nossas ações, das nossas emoções, para tentarem fazer de nós um bonequinho, mas comigo não. E então eu hoje saí também, e já ontem tu tinha dito que vou publicar isto também e estou à espera só de uma resposta da Microsoft para trazer isso tudo a público e para mostrar inclusive a gravação que eu tenho agora do dia 19 para a Mel, de outra vez um tal não sei que Lima, quando eu tinha acabado de escrever que eles usaram uma vez esse nome. Esse nome Lima, porque nem era sequer com Isaías Lima, e eu telefonei tantas vezes, porque tantas vezes que eu telefonei para a Mel durante esses dias todos, e só uma vez é que me apareceu um Lima. Não é nem que fosse alguém fixo, porque eu tenho as gravações todas dos dias que telefonei para lá, nesse período deles me estarem a vir importunar e a provocar todos os dias. Agora foi desde dezembro que eu fiquei sem internet, e depois foi também o telefone. Foi o telefone que deixou de dar, enfim. Não é que eu tenho as provas de tudo isso. E então ontem eu tinha dito que ia, porque ainda tenho provas para publicar da Mel, do documentário que eu fiz a denunciar a Mel agora há dias, e de eu sair ter o carro da Mel à porta do meu prédio, e disse o telefonema, agora no dia 19. E como eu tinha dito que ia publicar também isso, depois de publicar agora estas provas que estou a publicar acerca da Pantera Negra, eu fui aí à casa e o que é que eles mandaram? Mesmo aí em frente do meu prédio, eu vou mostrar, vou só baixar aqui isto porque eu estou a falar de coisas que depois não posso explicar ainda. Vou só baixar aqui o volume.